Quando foi que a gente cresceu? Sinceramente, eu nem vi, não sei vocês. Cara, a gente tinha tanta pressa pra crescer, queria ser adulto, queria fazer as coisas de adulto, né? Mas agora tudo que a gente queria é voltar, né? Só que não tem mais volta, né? E se eu te dissesse que isso acontece com todo mundo, não tem ninguém que não tenha saudade da infância. Se você tá nessa transição aí para a vida adulta, se você é um adolescente aí que tá na faixa dos 17 anos indo pros 18, indo pros 20, não sei se você já sentiu isso, mas esse sentimento, quanto mais anos vão passando, mais a saudade da infância aumenta. A saudade da escola, porque a gente acha que a gente nunca vai ter saudade da escola quando a gente tá lá, né? A gente quer terminar os estudos logo, a gente não vê a hora de ser adulto. E não importa se você aproveitou a sua infância 100% ou se você não aproveitou, a saudade é igual. Todo mundo vai sentir saudade da infância, por mais que ela tenha ou não aproveitado. Claro que para quem não aproveitou, não teve uma infância tão proveitosa, o peso é maior. Mas o peso é pior ainda para aquelas pessoas que tiveram uma infância complicada, uma infância difícil, uma infância de necessidade, né? E que gostaria de ter tido uma infância feliz como uma criança normal. Mas é isso, cara, não importa, a gente vai sempre sentir saudade da infância, independente se foi bom ou se foi ruim. A gente só dá conta que é a melhor fase da vida depois que a gente cresce e bate aquele arrependimento, aquele pensamento de nunca mais queria ter saído daquela vida, porque era muito bom, cara. Só que, cara, naquela época a gente queria muito, mas muito crescer. É porque a gente queria aquela coisa de independência, de autonomia, de querer fazer o que a gente quisesse. A gente querer ter acesso a coisas de adulto. A gente ter autonomia, ficar acordado até de madrugada, ir pra festas, ter dinheiro, assistir coisas que só adultos podem. Eu sei o que você pensou. Então a gente queria ter acesso àquelas coisas que eram proibidas pra gente. E o pior é que a gente é avisado. Pelos adultos, eles falam que a gente tá na melhor fase da vida. A gente não tem preocupação. E que depois que a gente crescer, as coisas não vão ter mais graça. Eu ouvia isso e realmente era verdade. É porque a gente não consegue imaginar que vai chegar a nossa vez. A gente, quando é criança, a gente acha que parece que a gente não vai ser adulto, né? Tem até aquela música lá que fala que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Quando a gente tem acesso a coisas, a memórias afetivas da nossa infância, cara, dá uma vontade de chorar, né? Quando a gente assiste um desenho que marcou nossa infância, uma série que marcou nossa infância, brinquedos, doces, é realmente muito triste porque a gente gostaria muito de voltar atrás e que a gente não tinha consciência de como era bom aquela vida que a gente tinha. Muitos de nós não sabiam o que era dificuldade direito. É porque a infância, ela tem uma magia, cara. Uma fantasia. E a gente só percebe isso quando a gente vê uma criança brincando e vê que a gente já não tem mais aquele encanto que aquela criança tem, sabe? O encanto de brincar, o encanto acabou, sabe? Porque quando a gente cresce parece que o mundo muda de cor. O arrependimento de todo adulto é ter tido vontade de crescer quando era criança. E muitos de nós perdemos momentos que poderiam ser maravilhosos e que provavelmente nós poderíamos ter aproveitado mais. Se a gente tivesse valorizado, se a gente soubesse onde a gente estava, quem a gente era, qual que era o momento da nossa vida naquela fase, que é a fase da infância. E quando a gente está olhando uma criança, a gente meio que pensa, ela não faz ideia que ela tá no melhor momento da vida dela. Quando uma criança vem brincar comigo, por exemplo, cara, eu vejo tipo a imaginação que ela cria pra gente poder brincar com ela e tudo. Só que a gente não tem mais essa magia que ela tem, né? Só que a gente quer agradar essa criança e a gente colabora com a brincadeira dela. Só que quando a gente lembra que a gente tinha esse mesmo encanto, dá uma tristeza, né? E a gente quer de alguma maneira passar para aquela criança e convencê-la de que ela tá na melhor fase da vida dela, para ela não ter pressa de crescer. Só que é um pouco difícil de fazer a criança acreditar nisso, mas a gente tem que fazer por onde convencê-la para que ela possa aproveitar enquanto há tempo, né? Mas, mano, quer saber uma coisa assim? A gente nunca perde a essência de criança. A gente só coloca uma máscara de adulto
Porque agora nós temos responsabilidades, malícias, cobranças, mas no fundo nós somos crianças que cresceu. Óbvio, mas eu quero dizer, nós somos crianças grandes. E o problema é que muita gente esquece ou não percebe isso. Cresce e acha que tem que ser sério o tempo todo, tem que mostrar maturidade, formalidade, que brincar é coisa de criança. Mas quem disse que a gente precisa parar de ser criança? Hoje eu percebo que tem coisas que me faz voltar a ser criança. E eu acredito que para todos vocês, e é um sentimento muito bom, é um sentimento de nostalgia, é um sentimento só que tem um pouco de tristeza porque a gente gostaria de voltar atrás, é um sentimento meio apertado, é uma coisa que aperta nosso coração, né? Tipo, eu gosto de jogar videogame com os amigos, falar besteira, comer porcarias de madrugada, ficar dando risada, fazer aquilo que eu costumava fazer na minha infância e adolescência. Essa essência de criança, eu digo que, cara, a gente é besta, a gente é bobão. Quantas vezes entre seus amigos vocês não ficam fazendo umas piadas besta? A quinta série, né? A famosa quinta série. Cara, essa essência a gente não perde. Principalmente os homens. E as mulheres deveriam se permitir mais a isso. Porque isso daí é algo muito gostoso, né, mano? Fica fazendo graça, tanto graça física, dançando, fazendo aquela coisa que, tipo, te liberta, né? E isso daí faz um bem absurdo. Porque é como se fosse um momento que você tivesse acessando a sua infância de novo. Em 2024 foi o ano que eu mais tive acesso à minha infância, que mais me deu nostalgia, que muitas coisas do passado eu consegui trazer pro meu presente. Eu tive acesso a coisas que eu assistia. Eu descobri onde estavam os materiais, sabe? Os materiais que eu assistia quando eu era criança. Artistas que estavam parados e depois retomaram agora, e são da minha infância, faz parte da minha infância. E cara, aquilo lá me fez ficar louco da vida. Canais de desenho e streamings que eu descobri que tem os conteúdos que eu assistia. Cara, isso daí é impagável, esse preço. E quando a gente cresce e a gente vê que tem aquela sensação de que o tempo tá passando, a gente tá ficando mais velho, daqui a pouco tá nos 40, tá nos 50, tá nos 60 anos, que a gente vai pra velhice, cara, isso daí é triste, mas é algo que não é bom ficar pensando, lógico, mas é inevitável, né? Só que isso daí faz a gente ver que a gente tem pouquíssimo tempo de infância e mais tempo com responsabilidades, malícias e essas coisas, sabem? Essas coisas de adultos. E fica muitas lamentações, né? A gente só fica se lamentando. Nossa, deveria ter feito isso. Nossa, deveria ter aproveitado mais aquilo. Nossa, deveria ter valorizado mais aquilo. Essa fase da vida, ela é mágica. É uma fase absurda. Tipo, cara, é inexplicável, é a coisa mais genuína, mais legal, mais pura. Só que hoje, olhando para trás, nós tomamos isso como lição e começa a perceber que a gente tem que aproveitar o presente. Para de pensar no futuro, para de pensar quando você for grande. Quando você tiver tal idade, você vai fazer isso e aquilo. Ah, com tal idade eu quero ter isso. Com tal idade eu quero fazer, eu quero chegar nisso. A gente esquece muitas vezes de viver o presente, de ver o quanto o presente é mágico, sabe? E no futuro a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo, porque o amanhã ainda não existe. E é uma coisa que eu fiz muito na minha vida. É de pensar muito no futuro, de pensar muito o que eu vou ser no futuro, o que vai acontecer no futuro, quantos anos eu vou ter em tal situação, em tal época, e não ver que o presente está te chamando e falar, cara, vamos agora, vamos fazer alguma coisa agora. Vamos aproveitar o agora. E pra gente que tem entre os 20 anos, 30 anos, 40 anos, a gente tem que aproveitar o agora. Um dia esse agora, se a gente não aproveitar esse agora, no futuro, a gente vai lamentar pelo dia de hoje. Uma das lições que eu tomo também é que você pode ver que uma criança, ela quando recebe um brinquedo, aquele brinquedo ele tem prazo de validade, né? Ela vai ficar super empolgada com aquele brinquedo, vai brincar os primeiros dias com ele, mas aí depois ela já não vai se importar tanto com aquele brinquedo. Ela vai deixar jogado, às vezes ela vai quebrar. Só que quando se fala em brincar,
ela nunca vai cansar, porque aquilo lá gera laços, gera presença. E criança, ela não quer presente, ela quer presença. Ela quer o vínculo com você, ela quer que você brinque com ela. E isso é realmente verdade, porque eu era assim quando eu era pequeno. Acho que todo mundo, todas as crianças são assim e chama você pra brincar, principalmente quando ela não tem um amiguinho pra poder partilhar disso, sabe? Isso é uma coisa que fica na memória. São lembranças, são momentos afetivos. E não há coisa melhor do que investir em memórias. Porque as coisas materiais, elas estragam, elas vencem, elas ficam velhas. Mas a memória, não. A memória, ela tá sempre lá. Por mais ruim que seja um momento que você passou, um momento de estresse, um momento de braveza, anos depois que passa isso, você vai estar rindo daquele momento. Então é algo muito enriquecedor. E imagina para uma criança, imagina para você. Será que a gente, será que eu, será que você criamos memórias o suficiente para poder lembrar de maneira boa da nossa infância? Será que você está construindo memórias legais com seu filho? O que nos resta agora, que a gente não pode mais voltar a ser criança, é a gente não deixar a nossa criança interior morrer. Que ser adulto não significa abandonar a leveza de ser criança. Então o que nos resta é isso, é brincar, é ser bobo, é rir à toa. Principalmente a convivência com amigos de infância. Amigos de infância, amigos de adolescência é uma coisa muito boa quando ele se sustenta, quando a amizade se sustenta até hoje. Eu tenho um amigo assim e é a coisa mais legal que tem, cara. É a coisa mais mágica que tem. A essência que não acaba. Parece que somos os mesmos de quando nós éramos mais novos. E nós temos que transmitir isso e também fazer as próximas gerações entender isso. Porque se a gente hoje não pode mais voltar para a infância, a gente pelo menos pode garantir que as crianças de hoje vivam algo que nós gostaríamos de ter vivido. E se você sente saudade da sua infância, comenta aí pra gente conversar o que você mais sente falta, o que mais te marcou e o que mais te faltou. Para muitas outras pessoas poder ler esses comentários e trazer para sua vida de alguma maneira, com os seus filhos, com o filho dos seus filhos. Ou porque talvez um adolescente possa estar assistindo isso agora e possa entender que ainda dá tempo de aproveitar antes que seja tarde. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e que precisa valorizar isso. Então é isso que tinha pra falar, eu falei, o que tinha pra avisar, eu avisei. E já se você vai fazer isso, se você vai me ouvir e vai colocar isso em prática, já é uma decisão sua. Mas não esquece que quem avisa, amigo é. Obrigado por ter assistido até aqui.